Medicamentos, Jurisprudência em Teses, edição número 168 e 169. O Ministério Público é parte legítima para pleitear o tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do artigo 1º da Lei 8625 de 1993, Lei Orgânica do Ministério Público. É possível submeter ao rito dos juizados especiais federais as causas que envolvam fornecimento de medicamentos, tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública em favor de pessoa determinada. É cabível a atribuição de efeitos erga omnes à decisão de procedência proferida em ação civil pública relativa ao fornecimento de medicamentos, incumbido a cada titular do direito o ônus de comprovar o seu enquadramento na hipótese prevista pela sentença. O chamamento ao processo da União, com base no artigo 77, inciso 3 do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado ou por obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. A responsabilidade dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar as medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor, bloqueio, segundo seu prudente arbítrio, sempre com a adequada fundamentação. É possível conceder antecipação dos efeitos da tutela contra a fazenda pública para obrigá-la ao fornecimento de medicamento. Possibilidade de imposição de multa diária às trentes, a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamentos à pessoa desprovida de recursos financeiros. O valor da multa combinatória imposta em razão do descumprimento da obrigação de fornecer tratamento e medicamentos adequados ao portador de doença grave deve ser revertido em favor do credor, independentemente do recebimento de perdas e danos. É possível o reconhecimento do direito de sucessores ao recebimento de multa diária imposta em demandas cujo objetivo é a efetivação do direito à saúde, pois referido valor não se reveste da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, tratando-se de crédito patrimonial, portanto transmissíveis aos herdeiros. É possível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde SUS, mediante protocolos clínicos, quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito nos processos iniciados antes de 4 de maio de 2018. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. 3. Existência do registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, a escolha do fármaco compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede pública. A substituição ou complementação do medicamento pleiteado na inicial não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente. Não incorre em condenação genérica
a decisão que determina ao Estado o fornecimento de medicamento especificado na inicial, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, desde que devidamente comprovada a necessidade. Não há julgamento extra petita no reconhecimento do direito de receber o medicamento reivindicado conforme prescrito, considerando necessária a apresentação de receita médica como forma de fiscalização, sobretudo em se tratando de sentença sujeita a reexame necessário. Não há ofensa à coisa julgada quando o autor pleiteia a substituição ou o complemento de medicamento diverso do requerido na petição inicial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento, em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável. Extinta a demanda que objetivava o fornecimento de medicamentos sem resolução do mérito, em decorrência do falecimento da parte autora, deve o ente estatal responder pelo pagamento das verbas sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, a solidariedade reconhecida em um dos pedidos não se estende aos ônus da sucumbência, pois a regra da proporcionalidade por despesas e honorários apenas será afastada quando decidida expressamente na sentença. Bônus. IAC 14 do STJ. A. Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigações de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridas na lista do SUS, mas registrado na Anvisa, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. B. As regras de repartição de competências administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causa à luz da Lei 8.080 de 90, ou a nulidade das decisões proferidas pelo juiz estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal. A competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição de 88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda, competência ratione personae, competindo ao juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo, súmula 150 do STJ, não cabendo ao juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência, súmula 254 do STJ. Bônus 2. Liminar no tema 1234 do STF, em abril de 2023. Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidade estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual. 2. Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo juiz estadual ou federal ao qual foram direcionados pelo cidadão, sendo vedado até o julgamento definitivo do tema 1234 da repercussão geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 3. Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada. Diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão, 17 de abril de 2023, devem permanecer no ramo da justiça do magistrado sentenciante,
até o trânsito em julgado e respectiva execução. 4. Ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recurso especial e extraordinário.